Bom, pessoal, vamos lá. Nas últimas aulas ali a gente estava conversando então um pouco sobre biosfera, né? A gente trabalhou o conceito de ecossistema, comunidade, população, né? Então, se vocês olharem por aqui, nesse nível de organização do ser vivo, a gente está voltando, né? De vez a gente sair da flechinha aqui do começo, do átomo, a gente estava lá no macro, né? Na biosfera, e estamos voltando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar a célula agora, né? Então, isso aqui que está mostrando para vocês, a gente chama de níveis de organização. O que isso significa? Que tudo que existe, né? Todas as coisas que existem, elas são formadas por átomos, né? Que é o nosso primeiro nível de organização, né? E quando a gente junta vários átomos, né? A gente vai ter uma molécula. Esse assunto vocês vão ver um pouquinho mais para frente só, tá? E quando a gente junta moléculas com material genético, a gente tem a célula. E aí, quando a gente junta várias células, a gente tem um tecido. Quando a gente junta vários tecidos, a gente tem um órgão, né? Quando a gente junta vários órgãos, a gente tem um sistema, tá? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Então, eu tenho uma célula, essa célula, ela se junta com outras células semelhantes e forma um tecido, por exemplo, tecido muscular, né? Ou tecido adiposo, ou tecido cartilaginoso, né? Ele vai formar um tecido. Quando eu tenho vários tecidos semelhantes entre si, eles se juntam e formam um órgão. Ele forma um órgão. Então, por exemplo, pulmão, coração, fígado, baço, né? Tudo isso são órgãos. E quando a gente junta vários órgãos, a gente tem um sistema, tá? Então, por exemplo, se eu juntar nariz, traqueia, brônquio, bronquíolos, pulmão, eu vou ter o meu sistema respiratório, certo? Se eu juntar boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eu vou ter um sistema digestório, certo? Quando eu tenho vários sistemas juntos, integrados, trabalhando juntos, eu vou ter um organismo. Então, vamos olhar para nós, né? Então, nós temos um sistema digestório, um sistema respiratório, um sistema locomotor, um sistema sensorial. Todos esses sistemas unidos formam a gente, certo? Então, nós somos um organismo. E aí, daqui para frente, vocês já têm um pouco mais de clareza, né? Quando eu tenho vários organismos da mesma espécie, eu vou ter uma população, certo? Então, todos nós lá dentro da sala de aula somos organismos da mesma espécie, a gente é uma população. Quando a gente junta organismos de espécies diferentes numa mesma área, a gente vai ter uma comunidade. Então, por exemplo, estamos todos dentro da sala de aula, somos todos humanos, mesma espécie, somos uma população. Daqui a pouco a gente abre a porta da sala e entra um monte de cachorrinho ou um monte de gatinho. Já vamos ter várias espécies diferentes ali, certo? Como são pelo menos duas espécies diferentes, a gente já passa a ser uma comunidade, certo? O ecossistema nada mais é do que todos esses fatores bióticos, né, essas comunidades, essas populações, juntamente com os fatores abióticos, né, que é a água, o solo, o vento, o calor, né? Isso tudo interagindo junto, a gente vai ter um ecossistema. E quando a gente junta todos os ecossistemas terrestres, onde há vida no planeta, a gente chama de biosfera. Beleza? Hoje a gente vai concentrar a nossa atenção nessa estrutura básica de formação que é a célula, certo? Bom, a citologia, então, é um ramo da biologia, né, ou da ciência, voltado para o estudo da morfologia, do desenvolvimento e das funções das células e dos componentes celulares. Então, pelas imagens, vocês conseguem ver que existem vários tipos diferentes de células, certo? Então, ó, essa célula aqui, por exemplo, ó, é a célula sanguínea, é uma célula nossa que não tem núcleo, é uma célula nucleada, vocês já vão entender isso. E ela é uma célula mais achatadinha, né? Mais parece uma balinha, né? Essa célula aqui, ó, é o óvulo da mulher, né? É um óvulo. E ela é grande e redonda, né? E essa aqui também é uma célula, que é o espermatozoide do homem, né? Então, ele é compridinho, enfim, né? Existem várias e várias células diferentes, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, cada uma com uma função muito, muito, muito específica dentro do nosso organismo, certo?
Então, pessoal, a célula, ela é a unidade básica de formação do ser vivo. O que que isso significa? Que todo ser vivo ele é constituído por células, certo? Por milhares, trilhões de células, tá? E é imprescindível, né? É indispensável o uso do microscópio óptico para fazer o estudo das células, né? Justamente porque elas são muito pequenas. As células do nosso organismo, elas medem 0,008 a 0,13 milímetros. Então, elas são muito pequenas, né? Tanto que os cientistas, eles não usam essa nomenclatura de milímetro, eles usam uma outra nomenclatura que é micrômetro, que significa a milésima parte de 1 milímetro. Então, imagina, pega 1 milímetro, divide esse milímetro em 1000 partezinhas, certo? E aí o tamanho da nossa célula é 8 partezinhas dessas, de 8 até 130 partezinhas dessas, certo? Então, como é uma estrutura muito, muito, muito pequena, a gente precisa utilizar o microscópio. Como que a gente usa o microscópio, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pega um fígado de uma pessoa, né, ou de um bicho, enfim, né, seja o que for, e corta uma lasquinha muito pequena e muito fina desse fígado, certo? Vou dar um exemplo só, né? Pode ser qualquer órgão. E aí, a gente tem isso aqui, ó, que é uma lâmina, tá? Isso aqui é uma lâmina de microscopia. A gente pega essa lâmina, limpa ela bonitinho, né? Coloca esse pedacinho de fígado ali, pinga umas gotinhas de corante e depois bota por cima essa outra partezinha aqui, ó, que é uma lamínula, certo? E aí a nossa lâmina tá pronta para ser olhada no microscópio. E quando a gente olha no microscópio, o que a gente vê é isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, certo? E aqui dentro, em roxo mais escurinho aqui, é o núcleo das células, beleza? Então, o microscópio, ele é um instrumento muito importante para a gente conseguir visualizar essas partes que são muito pequenas, beleza? Bom, a gente tem uma outra classificação, então, de célula, que é quanto número, né? A gente tem seres vivos que são unicelulares, uni é um, ou seja, eles têm apenas uma única célula, como, por exemplo, as bactérias, que é esse quadrinho que está envolto em azul aqui, ó. Tudo isso aqui são bactérias. Então, cada um desses que vocês estão vendo aí, cada bolinha dessa que vocês estão vendo é uma única célula. Mas, gente, lembrando que isso aqui está aumentado, sei lá quantas mil vezes, tá? Não são grandes assim, elas estão aumentadas por microscopia. Alguns protozoários também, são esses 4 aqui, tem somente uma única célula. E alguns fungos também. Por exemplo, o fermento biológico, se vocês tiverem isso aqui em casa, olhem atrás da embalagem, vai estar escrito Saccharomyces cerevisiae. É o nome científico dessa levedura, tá? Que é um fungo unicelular. E algumas algas também são unicelulares, certo? Então, seres unicelulares são aqueles que possuem somente uma célula, tá? E a gente tem uma outra classificação que é pluricelular ou multicelular, tanto faz, tá? É a mesma coisa. Que são seres que possuem mais de uma célula. Então, todos os outros, certo? Animais, plantas, humanos, outros fungos, outros protozoários, tá? Tem mais de uma célula, beleza? Bom, a estrutura básica de uma célula é essa aí, certo? A estrutura básica de uma célula. Então, a célula é formada por uma membrana plasmática, que tá aqui, ó. Então, a membrana plasmática, ela separa a célula do meio externo, aqui é o meio o meio externo, ela separa do meio interno, que é aqui, certo? Extracelular e intracelular. E ela tem uma função muito importante que é de proteger a célula, certo? Ela regula a entrada e saída de substâncias dessa célula, certo? Então, ela é a grade ali da célula, né? Só entra, para entrar tem que passar por ela, certo? E aí ela define quem entra e quem não entra. Tem também o citoplasma. Então, o citoplasma é
toda essa área aqui dentro, ó. Tudo isso aqui, opa, fui demais ali. Tudo isso aqui é o citoplasma, certo? Dentro do citoplasma, eu vou ter várias organelas citoplasmáticas, que são essas que vocês estão vendo aí. Então, isso aqui é uma organela citoplasmática, esse aqui é outro, 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 certo? São todas organelas citoplasmáticas. Vamos fazer uma analogia assim, gente, ó. Vamos pensar o seguinte. Dentro de uma cidade, né? Eu preciso ter várias coisas funcionando direito para a cidade funcionar, né? Então, eu preciso ter o hospital trabalhando direito, o pessoal que faz a comida trabalhando direito, eu tenho que o mercado funcionando direito, o transporte funcionando direito, a coleta de lixo funcionando direito, certo? Dentro da célula é a mesma coisa. Cada organela dessa que vocês estão vendo tem uma função diferente para essa célula. E é por isso que a célula é considerada uma estrutura viva, né? Porque dentro da célula eu tenho a organela que vai produzir a comida, eu tenho a organela que vai tirar o lixo de dentro da célula, eu tenho a organela que vai fazer a reprodução dela, que vai fazer a respiração dela, vai fazer a digestão dela, certo? O armazenamento de comida, enfim. Dentro da célula, cada organela dessa vai fazer uma função diferente, beleza? E todas essas organelas ficam dentro do citoplasma. E também a célula, ela tem um núcleo, tá? Então, o núcleo é onde se encontra todo o material genético que é responsável pela transmissão das características hereditárias. Então, toda célula dentro do núcleo tem um material genético, e esse material genético ele é proveniente da nossa família, né? Então, por exemplo, dentro do meu material genético, dentro das minhas células, eu tenho material genético da minha mãe e material genético do meu pai. Assim como vocês, dentro do núcleo da célula de vocês vão ter material genético que é de vocês. Só que o material genético de vocês, ele é uma partezinha da mãe e uma partezinha do pai, certo? Assim como o material genético da mãe ou do pai de vocês é uma partezinha do material da avó e uma do vô, uma da avó e uma do vô, certo? E esse material genético, ele é formado por cromossomos, certo? Então, os cromossomos são vários desse aqui tudo junto, ó. Esse aqui é o DNA, né? São várias estruturas dessa unidas que vão formar os nossos cromossomos e fazer a transmissão das nossas características, certo? Vocês já ouviram alguém falar assim para vocês: ah, você é muito parecido com a sua mãe, tem o olho igual da sua mãe, tem o nariz igual do seu pai, né? Isso é porque o material genético que está dentro de vocês está dentro do pai e da mãe de vocês. Então, em algumas partes do corpo, a gente acaba herdando essa característica dos nossos familiares. Beleza? Bom, outra classificação que a gente tem é entre a célula animal e a célula vegetal, certo? Então, ó, a professora circulou em verdinho coisas que eles têm em comum. Então, toda célula animal, ela tem mitocôndria, tá? A gente já vai falar sobre essa mitocôndria aqui. E a célula vegetal também tem mitocôndria, certo? Muito bem. A célula animal tem cromossomos, a célula vegetal também tem cromossomos, beleza? A célula animal e a célula vegetal, elas têm também as três partes que a gente acabou de citar, né? Então, elas também têm a membrana plasmática, aqui ao redor, né? Aqui a membrana plasmática, aqui a membrana plasmática. Elas têm todo o espaço interno ali, que é o citoplasma, e todas as duas têm o núcleo onde estão os cromossomos, certo? Esses dois tipos de célula, a gente chama de célula eucariótica. Esse eu aqui de eucariótica significa verdadeiro, ou seja, é uma célula verdadeira, tá? E a gente diz que essa célula é uma célula organizada. Organizada por quê? Porque o material genético está aqui dentro, ó, do núcleo, certo? Isso aqui é material genético e isso aqui é material genético. Então, o material genético está dentro do núcleo de cada uma delas, por isso é uma célula organizada, beleza? E outra característica bem importante é que as duas células possuem carioteca ou membrana nuclear. Então, aqui ao redor do núcleo, ó,
tem essa membrana que protege o núcleo e o material genético fica aqui dentro. Aqui também, ó, tem essa membrana que protege o núcleo e o material genético fica aqui dentro, certo? Então, quem tem célula eucariótica? Animais, fungos, plantas e alguns protozoários. E alguns não, todos os protozoários. E aí a gente pode classificar ela em célula animal, que são todos os animais, todos os fungos e todos os protozoários vão ter essa configuração de célula. E na célula vegetal, as plantas vão ter essa configuração de célula, certo? O que a gente vai observar agora? O que elas têm de diferente? Então, se a gente olhar, ó, a célula vegetal ela tem parede celular, cloroplasto e vacúolo, que são coisas que a célula animal não tem. A gente já vai ver o que é isso, tá? Pessoal, agora eu mostrei para vocês uma célula eucariótica, que ela tem a membrana nuclear, a carioteca, onde o cromossomo ele fica dentro do núcleo, certo? Eu vou ter um outro tipo de célula que se chama célula procariótica. Quem tem essas células aqui são as bactérias, tá? São só as bactérias. Essa célula, a gente chama ela de célula desorganizada, justamente porque ela não tem aquela membrana nuclear, não tem uma membrana aqui ao redor, ó, para cobrir o material genético dela, para cobrir os cromossomos dela, certo? Então, a gente chama ela de célula desorganizada, beleza? Então, célula eucariótica, ela vai ter a carioteca, a membrana nuclear e o material genético vai estar dentro desse núcleo bem protegido, beleza? Célula procariótica, eu não tenho essa membrana nuclear e o meu material genético está solto ali no citoplasma. Fechou? Agora vamos ver essas características que a gente estava falando, ó. Então, mitocôndria que tem nos dois, ela é uma estrutura responsável pela liberação de energia para o organismo, feita por um processo chamado de respiração celular. Bom, se é respiração, ela precisa de oxigênio, certo? Então, a mitocôndria, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, ela faz a função de absorver a energia dos alimentos e liberar essa energia para as células, certo? E ela faz todo esse processo com a presença de oxigênio, tá? Então, a mitocôndria tem nos dois tipos de célula, tanto animal quanto vegetal. Agora, essas outras três características aqui são três organelas que só o vegetal tem, o animal não tem, tá? Então, primeiro, vacúolo, né? Que é essa parte aqui, ó, toda bem grande da célula aqui, tá? Esse vacúolo é uma grande bolsa responsável pelo armazenamento de água, sais, açúcar e proteína, certo? Então, as plantas têm esse armazenamento, os animais não têm. O cloroplasto, ele é uma estrutura que tem dentro dele um pigmento chamado clorofila, certo? Que é um pigmento verde, é por isso que a planta tem folha verde, que é capaz de absorver a energia solar e fazer o processo de fotossíntese, que a gente também já conversou em alguma aula, certo? Então, quem faz a fotossíntese das plantas é o cloroplasto. Animal faz fotossíntese? Não faz. Precisa ter cloroplasto? Não precisa, então ele não tem, tá? E a outra organela, que só a célula vegetal tem, é a parede celular. Então, os animais têm a membrana plasmática ao redor da célula, certo? Os vegetais têm a membrana celular também, porém elas têm mais essa capinha aqui, ó, por fora, que se chama parede celular e que ela tem a função de proteção da célula, ela protege a célula e ela também ajuda na morfologia. A célula vegetal ela tem uma forma, ela é um pouco mais quadrada, às vezes ela é hexagonal, às vezes ela é pentagonal, mas ela tem uma forma mais definida do que a célula animal, justamente porque ela tem essa parede celular. Beleza, galera?